Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos para mais uma aula e hoje vamos falar do tronco encefálico. Bom, eu sei que tronco encefálico é um tema que as pessoas têm muito preconceito. Primeiro porque é uma estrutura realmente complexa, né? Existem muitos detalhes, né? Quando a gente fala de bulbo, ponte, mesencéfalo, tem muita coisa ali, mas a gente vai vendo por partes. Então vai ficar mais tranquilo, vai ficar mais fácil. E o que é que vamos ver hoje especificamente, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre algumas relações anatômicas do tronco, tá certo? Das suas principais estruturas, assim como vamos falar em relação às principais estruturas externas, né? Tanto anterior quanto posterior, e vamos falar um pouquinho sobre nervos cranianos. Detalhe, hoje não vamos dar a aula de nervos cranianos, mas é indissociável, não tem como a gente separar uma coisa da outra, então a gente vai começar falando sobre um pouco sobre os nervos cranianos também, tá? Mas vamos lá. Quando a gente fala de tronco encefálico, a gente tem que lembrar toda a estrutura do encéfalo, né? Para a gente entender as relações que tem desse tronco encefálico com as demais estruturas. Então, mais alto, né? Mais no sentido mais cranial. Nós temos então o encéfalo, né? De modo geral, o cérebro. E no cérebro nós temos o telencéfalo e o diencéfalo com duas principais estruturas, né? Logo abaixo do diencéfalo, então se a gente observa que aqui nós temos o diencéfalo, então logo abaixo do diencéfalo nós temos uma estrutura, né, mais ou menos tubular, no sentido longitudinal, que é o tronco encefálico. Tá? Então, logo abaixo do encéfalo nós temos o tronco encefálico, e abaixo do tronco encefálico temos aqui uma outra estrutura que não é tema da aula de hoje, que é medula. Então, o tronco encefálico ele vai estar no sentido crânio-caudal, abaixo do diencéfalo, mas acima da medula, então essa estrutura que acaba conectando, ligando essas duas grandes regiões do nosso sistema nervoso central, e também ela vai estar à frente de uma outra estrutura importante, que é o cerebelo. Então nós temos o cerebelo posterior ao tronco cefálico. Dessa maneira a gente consegue localizar onde está o tronco cefálico, que é o tema da nossa aula de hoje, tá certo? Quando nós observamos, né, o tronco cefálico numa visão anterior, como nessa imagem que a gente está vendo aqui, a gente consegue destacar bem, de forma fácil, né, as principais estruturas dela. Então nós temos aqui as três grandes divisões do tronco cefálico. Lá em cima, né, primeiro nós temos o mesencéfalo. Logo abaixo do mesencéfalo nós temos a ponte, que é essa estrutura um pouco mais protuberante, que vamos ver daqui a pouco no outro corte, fica mais fácil de identificar. E abaixo da ponte nós temos o bulbo. Então, dessa maneira a gente tem as três principais composições, três principais componentes do tronco cefálico. Se a gente pega uma visão, agora no corte, né, sagital, nós conseguimos identificar melhor tudo isso. Então nós temos aqui, né, nosso mesencéfalo, nós temos aqui ponte, nós temos aqui bulbo. Então, é importante a gente ter essas visões, porque quando a gente parte para um exame de imagem, a gente vai ter essas variações, a gente tem que conseguir, né, nos localizarmos dentro das estruturas, né? Senão a gente acaba se perdendo e acaba sendo mais complicado a gente conseguir retomar, né, a nossa visão dentro dos exames de imagem. Mas, bom, então nós temos aqui a visão anterior, uma visão sagital, e nós temos algumas estruturas que são importantes identificarmos, tá certo? Quando a gente olha por trás, né, na visão posterior desse tronco encefálico, nós temos aqui alguns marcos anatômicos que são importantes também para a gente conseguir localizar lesões, identificar, né, quais lesões e quais repercussões essas lesões podem ter. Então, logo lá em cima, nós temos aqui essas duas estruturas, né, parecendo duas bolinhas, né, duas protuberâncias, que são os colículos superiores, tá certo? E a gente consegue identificar esses colículos superiores também no corte sagital. Então, quando a gente observa aqui, a gente sabe que estamos diante dos colículos superiores. Os colículos inferiores, né, que estão, como o próprio nome diz, né, estão abaixo desses outros colículos. Então, os colículos inferiores que também a gente consegue identificar aqui no corte sagital. E esses colículos superiores e inferiores compõem o que chamamos de placa quadrigeminal. Ou seja, placa quadrigeminal, porque nós temos 4 estruturas, que são esses dois pares de colículos superiores e inferiores, tá certo? Então, essa placa quadrigeminal. Mais abaixo tem outra estrutura que é um marco indispensável, imprescindível para a gente compreender bem o tronco cefálico e suas relações, que é o quarto ventrículo. Então, o quarto ventrículo, é importante a gente observar essas duas visões, né, tanto no corte sagital quanto na visão posterior, porque é uma estrutura tridimensional. Tá? Então, ela é uma estrutura que acaba sendo um espaço preenchido por líquor entre o tronco cefálico e o cerebelo. Então, essas estruturas, né, juntas, né, tronco cefálico e cerebelo, acabam gerando esse vazio, né, esse espaço aí mais ou menos piramidal, que é preenchido por líquido, que é o quarto ventrículo, e é uma estrutura importantíssima na compreensão de doenças, principalmente nas hidrocefalias.
tá certo? Então, o que nós temos aqui? Então, nós temos uma visão posterior, que é composta, então a base dessa pirâmide, a base desse quarto ventrículo, ela vai ser composta pelo tronco cefálico, né, por essas regiões posteriores do tronco cefálico, que vou destacar daqui a pouco, e acima, né, o que compõe essa tenda que nós chamamos de tenda do quarto ventrículo, nessa estrutura mais alta, acaba sendo o cerebelo e suas estruturas adjacentes, que são os pedúnculos cerebelares. Então, aqui é uma visão de uma ressonância, né, um T1. Então, tudo que está aqui preto, né, escuro, hipointenso, é líquor. E a gente consegue identificar, né, muito semelhante às imagens que nós estamos vendo aqui, né, principalmente no córtex sagital, já que também o córtex sagital, o quarto ventrículo. Né. Bom, além dessas estruturas muito importantes que vimos, temos outros marcos anatômicos posteriores que não podemos deixar de reconhecer. Um deles, ou um grupo deles, são os pedúnculos cerebelares. Então, os pedúnculos cerebelares são estruturas que acabam ligando, né, o cerebelo com o tronco cefálico. Ou seja, esses pedúnculos servem de estradas, né? São trajetos por onde vão transitar informações que chegam e que saem do cerebelo. Então, o pedúnculo cerebelar superior, médio e inferior, eles vão transitar neles funções, estruturas e estímulos diferentes. E é isso que a gente tem que estar atento. Ou seja, o pedúnculo cerebelar superior ele vai ser responsável por um grupo de estímulos, né, que estão chegando e saindo do cerebelo, médio a mesma coisa, inferior a mesma coisa. Então, identificar numa visão posterior como nessa, ou identificar no córtex sagital, como vimos lá na ressonância, é importante. Lembrar que esses pedúnculos vão ajudar a compor o quarto ventrículo, tá certo? Além desses, né, dessas estruturas, que são os pedúnculos cerebelares, nós temos aqui outros marcos. Dentro do tronco cefálico, a gente vai falar isso na aula de nervos cranianos, dos núcleos dos nervos cranianos, esses núcleos, eles acabam muitas vezes fazendo projeções, né, para fora, externas, no tronco cefálico. É como deixasse uma impressão deles, um abaulamento. Então nós temos aqui, por exemplo, o colículo do facial, né, então é um par, né, desses colículos. Eles são essa projeção dos núcleos do nervo facial. Então, o nervo facial, que a gente vai ver na outra aula, né, que está ali, ele faz esse abaulamento que é visível, né, a olho nu, numa visão posterior. Quando a gente retira o cerebelo, a gente consegue enxergar esses colículos, tá certo? Bom, um pouco abaixo nós temos o trígono, né, já que aqui é uma região, uma estrutura um pouco mais triangular, então o trígono do hipoglosso. Então, aqui mesma coisa, a mesma lógica, né? Então, os núcleos do nervo hipoglosso, eles acabam se projetando, né? Como eles estão muito próximos da superfície do tronco cefálico, nessa região mais posterior, acabam se projetando, dando origem a essa estrutura triangular, que são os trígonos do hipoglosso, e abaixo a mesma coisa com o trígono do vago, núcleo do vago, né? Se projetando externamente, gerando esse abaulamento que é visível também da mesma maneira, tá certo? Se a gente nos aproximarmos aqui um pouco mais, conseguiremos ver outras estruturas. Aqui também são marcos importantes do ponto de vista posterior. Então nós temos aqui, né, na região mais medial, então, nessa região aqui próxima, né, à linha média, uma outra projeção, outra protuberância, que é o tubérculo grácil. Na aula de medula, então, falaremos sobre o fascículo grácil, cuneiforme, né, que são trajetos por onde transitam algumas informações de sensibilidade, falaremos disso em outra aula. Mas, no momento que essas informações elas vão subindo lá no bulbo, aqui no bulbo, elas vão se parar em um núcleo, que é o núcleo grácil ou do grácil, núcleo cuneiforme ou do cuneiforme. E, mais uma vez, esses núcleos também se projetam. Esses núcleos também geram essas protuberâncias nessa região mais posterior, que representam o que a gente vê nesses marcos anatômicos aqui posteriores. Então, tubérculo grácil, essa projeção dos núcleos grácios, e tubérculo cuneiforme, que é a projeção do núcleo cuneiforme de um lado e do outro. Mesma coisa em relação ao tubérculo trigeminal, que nós vimos aqui também. O tubérculo trigeminal é uma parte dos núcleos do nervo trigêmeo. Quando eu falo uma parte dos núcleos, é porque os núcleos do nervo trigêmeo são extensos, eles acabam percorrendo quase todo o tronco encefálico. Então, aqui é uma parte deles. E também, mais uma vez, se projetam, gerando esse marco aqui. Bom, o que é importante sabermos além desses marcos anatômicos que nós vimos, dessas estruturas externas do tronco cefálico? Bom, nós temos aqui outros pontos que são indispensáveis, tá certo? Que é circulação, irrigação. Então, saber o que está levando sangue a essa estrutura sempre vai ser importante, principalmente quando a gente falar sobre doenças cerebrovasculares, sobre os AVCs, tá? Então,
o que que irriga? Quais artérias irrigam o tronco encefálico? Via de regra, e grosso modo, artérias vertebrais e artéria basilar. Lembrar que as artérias vertebrais elas nascem lá embaixo, né, numa porção extracraniana, e elas vão ascendendo, 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 e lá em cima, né, no início, né, na porção mais basal, né, mais caudal da ponte, elas se unem, dando origem à artéria basilar. Então, as artérias vertebrais e a artéria basilar vão acabar irrigando o tronco de um modo geral, como a gente consegue enxergar aqui nessa imagem. Então, aqui tudo que está de laranja, né, é irrigado pela artéria basilar, então a maior quase totalidade do tronco, né, encefálico. E essa região em cinza aqui é irrigada pelas artérias vertebrais. E claro, quando eu falo artérias vertebrais e artéria basilar, são elas e seus ramos, tá certo? Então, com isso a gente consegue ter uma visão bacana, né, em relação à irrigação dessas estruturas. Além, né, do que a gente viu na visão posterior de irrigação, vou destacar só mais alguns pontos ainda da visão agora anterior, e o que é o terror de muita gente quando estuda a neurologia, principalmente o exame físico, são os nervos cranianos. Tu não fala assim, poxa, esses 12 pares aqui acabam comigo. Veremos isso em outra aula, mas vamos começar, né? Vamos citar algumas coisas aqui que são importantes. Primeiro, antes de falarmos dos nervos cranianos, né? Lembrar que temos aqui na visão anterior duas estruturas importantíssimas que não podemos deixar de falar, que é essas estruturas aqui alongadas, né, anteriores, né, em número de 2, aqui um par, são as pirâmides, ou chamadas de pirâmides bulbares. Então, vocês já ouviram falar, né, assim, poxa, decursação das pirâmides, né? Pois é, então a decursação ocorre, né, logo abaixo aqui dessas pirâmides, tá? Então são marcos anatômicos anteriores aqui. Enquanto paralelos, né, mais laterais dessas pirâmides, nós temos aqui as olivas, que são estruturas anteriores também importantes. Tá certo? Por que eu estou falando delas aqui? Porque elas são pontos, né, são marcos para ajudar a identificar por onde saem, por onde emergem os nervos cranianos. Então não posso deixar de falar dessas estruturas. Mas, seguindo, falando então sobre nervos cranianos, então lembrar que temos 12 pares de nervos cranianos, sendo que nem todos os nervos cranianos emergem do tronco cefálico ou têm relação próxima com o tronco cefálico. Os dois primeiros, então nervos olfatórios e nervos ópticos, eles não emergem do tronco cefálico, não têm uma relação próxima do tronco cefálico, portanto a gente não vai falar deles aqui agora, não vou citar, mas todos os demais, né, os restantes, né, os 10 pares restantes, eles têm uma relação, eles emergem, eles transitam, né, próximos ao tronco cefálico. Tá? Então, quais são eles? Vamos lá. Os nervos oculomotores, que são aqui esses dois, né, pares logo mais adiante, emergindo, né, entre a ponte e o mesencéfalo, ou seja, essa transição, ou esse suco ponto mesencefálico. Além dele, né, nós temos aqui que emerge mais posteriormente, mas que se insinua mais adiante, que são os nervos trocleares. Emergindo diretamente da ponte, né, no meio da ponte nós temos os nervos trigêmeos. Então, isso é importante porque na imagem, com uma tomografia e principalmente ressonância, que a gente tem uma visão muito melhor disso, a gente consegue identificar muito bem essas estruturas aqui, principalmente o trigêmeo, que é um nervo grande, né, calibroso. Mas seguindo, mais próximo à linha média, no meio, nós temos aqui os abducentes, então os sextos nervos cranianos, o sexto par de nervos cranianos, mais laterais, isso vai seguindo uma ordem, então nós temos o sétimo, que é o nervo facial, mais lateralizado ainda os vestíbulo-cocleares, tá certo? E aí, abaixo destes, nós temos então o glossofaríngeos, que é o nono, o vago, que é o 10º, acessório, que é o 11º, e voltando agora entre a pirâmide e a oliva, nós temos emergindo os nervos hipoglossos, tá certo? Então, aqui, nervos cranianos, eu estou falando para a gente correlacionar com o tronco cefálico, que é indissociável. Mas teremos as nossas aulas, né, nossa aula de nervos cranianos, a gente vai ver que vai ser mais tranquilo do que a gente imagina. Mas, seguindo, né, aqui só um destaque, né, que eu não posso deixar de falar também. Lembrar que o nervo troclear, ele emerge, é o único nervo que emerge na porção posterior do tronco, tá? Então, só para voltar aqui para a gente ter essa noção, aqui ele está, né, uma visão anterior, ele está aqui. Mas perceba que ele sai daqui de trás, né? Tem algum ponto aqui de onde ele está saindo. Quando a gente segue adiante, a gente consegue ver que ele sai na porção posterior, abaixo da placa quadrigeminal, né, abaixo dos colículos inferiores, ele emerge e circunda, dá volta pelo tronco para sair lá na frente. Tá certo? Então, só um destaque importante, o único nervo craniano que emerge na região posterior do tronco cefálico. Não deixar de lembrar disso. Bom, gente, então em relação aos pontos que nós vimos da aula, né, pontos importantes
né? Nós temos, em primeiro lugar, claro, saber quais são as estruturas que compõem o tronco cefálico. A gente não tem como falar disso sem saber dividir o tronco cefálico. As relações do tronco cefálico, ou seja, o que está próximo dele. Acima de encéfalo, abaixo medula, atrás dele está o cerebelo e essas relações que tem cada uma delas, tá? A vascularização, o que irriga, quais artérias irrigam o tronco cefálico, então nos AVCs isso é importantíssimo. E por fim, qual a relação do tronco cefálico com os nervos cranianos? Mais uma vez, né, pela milésima vez, tem que relacionar. A gente não pode fazer isso de forma separada, porque a chance é que a gente acabe separando demais e a gente não consiga juntar essas pecinhas. Então tá tudo muito junto, tudo muito próximo, é isso que a gente está fazendo em todas essas aulas. Tá certo, pessoal? Então, encerrando essa parte do tronco cefálico, mais adiante estudaremos um pouquinho a parte mais interna, os núcleos, os trajetos, né, os tratos que passam pelos nervos cranianos, pelo tronco cefálico e os nervos cranianos também. Tá certo, pessoal? Então, é isso. Essas são as referências da aula e até a próxima.